terceiro bloco. Deve ter mais algum relato que você gostaria de chamar a atenção, alguma coisa? O rapaz, ele descreve uma situação depois da morte do pai dele, onde por 2 anos seguidos ele teve sonhos onde ele testemunhava um avião branco fazendo uma curva para a esquerda, virando num ângulo de ele narrando para mim, de aproximadamente 60 graus em relação ao solo. Ele estava na sacada do apartamento da mãe, que por uma casa aqui pertinho do Canal 3, e de lá ele testemunha esse avião virando precisamente para o chão onde de fato o evento aconteceu. E ele relata que ele assistiu a uma simulação de como o acidente teria acontecido e que ficou nítido, cristalino o sonho que ele teve, só que a gente está falando aqui não é de 1 ou 2 anos atrás, a gente está falando de algo em torno de 20 anos atrás, foi quando ele teve esse sonho. 20 anos atrás? Então, e isso foi muito marcante para ele na época. E ele falou, é como se eu estivesse assistindo a um filme ou sonhando tudo outra vez, porque foi idêntico ao que aconteceu. E porque eu conheço pessoalmente, eu sei que não há a menor chance de essa pessoa estar nem fabricando dados a respeito do sonho que teve, muito menos a respeito das sensações que teve. Agora, Dero, é muito comum as pessoas sonharem com avião, porque avião, a gente sabe que a chance de sobrevivência é muito pequena, a não ser que aconteça alguma coisa em chão ainda. Mas senão, a sobrevivência, mesmo aquele da TAM, né, que caiu da Gol, o de Congonhas. TAM. Foi da TAM, né? TAM. Que já estava no chão, mesmo assim não sobreviveu ninguém, porque houve a explosão da aeronave. Você está a 300 por hora e a colisão, mesmo a desaceleração dessa colisão vai provocar em você danos irreversíveis. Né? Pois é, então, mas é muito comum um sonho com avião assim. É muito comum a experiência do pavor de voar. Então 80%, segundo algumas estatísticas, da população mundial tem medo de voar. Chama acrofobia essa sensação. Então 80% tem medo de voar. E uma grande parcela das pessoas que sofrem dessa fobia tem medo até de subir em escada. Então o medo de altura é preponderante na humanidade. Quase todo mundo tem medo de altura, ou pelo menos de grandes alturas, e todos menos 20% da população como um todo do mundo tem medo de voar. Apesar do fato que é seguro. As pessoas esquecem que andar de elevador também ergue você para uma altura razoável. O elevador sendo o transporte mais seguro do mundo, né? Agora, as chances de um avião cair, de um elevador cair, são quase as mesmas. Né? Então, de fato, não é bom. Eu lembro, eu não sei se eu te contei, eu acho que eu contei sim uma vez, eu sonhei com o avião caindo em Santos. Eu te contei um que eu via caindo na praia, no mar, não em terra, caiu no mar, na praia, de bico, ele cai de bico, e eu percebi que viria uma onda muito grande, eu corri, entrei numa padaria, isso é um sonho. Eu acho que eu contei no ar, não contei. Não me lembro. Você não lembra? E o que me chamou a atenção é assim, que eu entrei na padaria, e na padaria estava todo mundo assistindo um jogo de futebol, era Corinthians e Santos, e estava 1 a 1. Eu olhei o resultado na tela da televisão 1 a 1, eu falei, olha, no dia que o Corinthians jogar com o Santos, e tiver 1 a 1, vai cair um avião. Eu achei que fosse alguma precognição minha na época. Já jogou várias vezes o Corinthians e Santos, nunca aconteceu nada disso, nunca aconteceu. Tomara que nunca, então. E que nunca aconteça, mas para mim ficou muito marcante, porque eu achei que aquele fato do 1 a 1 fosse para mim dizer, olha, nessa data. Dia que acontecer isso. Provavelmente tivesse uma outra carga. Falhou, minha precognição falhou. E também teve a queda do avião da FAB aqui perto, nos exercícios lá da Esquadrilha da Fumaça. Sim, da Fumaça. Que pode ter tido uma relação na época, eu não sei temporalmente quando é que foi depois, meu sonho foi depois disso, foi depois. Então, esse eu lembro porque teve o fato do disco voador que passou lá um objeto estranho e tal. Isso. Esse foi depois meu sonho. Mas sonhos de desastre desse tipo são muito comuns na humanidade, né? Eu tive uma sobrinha, eu perdi uma irmã com câncer, já há alguns anos atrás, e essa minha irmã tinha 3 filhas, 3 sobrinhas minhas. 2 eram adolescentes, na época não tinha a onda do celular, então imagine que tocava o telefone na casa delas. Tocava direto, a minha irmã já estava com 5 anos com câncer, estava hospitalizada numa época, estava num hospital ruim. E aquele telefone toca a cada 5 minutos na casa da minha irmã lá. Toca, porque meninas adolescentes, imagine, não tinha celular na época, era o telefone fixo que tocava. E a menorzinha, pequenininha, no instante que era o hospital ligando para casa para avisar que a minha irmã tinha falecido, que era a mãe das 3, naquele instante, antes de atender a ligação, ela começou a falar, não, minha mãe não, minha mãe não, minha mãe não, entrou em pânico e desespero. Claro, evidência.
Pois é, e você vê, foram muitos telefones que você recebe lá, mas aquele lá ela sabe qual que é. Também uma experiência da humanidade, né? A humanidade como um todo tem dessas experiências. O problema é que a gente não gosta de confessar, né? O problema é que a gente acha que quando a gente narra isso, efetivamente o que a gente está fazendo sendo um assunto de risada dos outros, de chacota dos outros. Em dezenas de casos as pessoas relatam para mim sonhos e dizem: eu sei que isso é uma doideira, mas eu tenho que te contar. Não ri de mim não, sabe? É porque as pessoas acham que outras... Pois é, tem o medo do ridículo, né? O medo do ridículo muitas vezes inibe você de conhecer novos casos, até coisas mais interessantes. Talvez nós tivéssemos tido mais casos narrados agora se não fosse esse fator. Pois é, aliás, vamos deixar claro para o amigo telespectador que eu imagino que muita gente não sabia desse teu blog, vai conhecer agora, né? Então, se você tiver mais, imagino que deve ter muitas pessoas que devem ter tido, de alguma maneira, essa percepção do fato. Pode narrar, a gente vai dar no terceiro bloco, direitinho, bonitinho aí, em caracteres na sua televisão, o blog do Daryl, que está fazendo um grande sucesso na internet, né, porque ele tem matérias seríssimas de pesquisa, são matérias científicas, então acho que total digna de crédito absoluto, né, indiscutível. Então acho que se você tiver algum caso para contar, entra depois em contato com o Daryl, a gente vai dar no terceiro bloco, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta do Custódio Fernandes, do Boqueirão. Ele fala assim: olha, eu costumo ter sonhos, relatos, ele tem sonhos e relata para outras pessoas. E depois acontecem esses sonhos. Ele acha que isso deve a quê? De novo, é muito comum pessoas assim, né? Que têm sonhos realmente precognitivos, né? A precognição é preponderante na humanidade também, como é de forma geral, né? Todos têm, não tem um que tenha mais. O que eu acho é o seguinte: algumas pessoas desenvolvem um dom ou desenvolvem esse dom com mais força. Algumas pessoas estão mais abertas a receber essa informação do que outras pessoas. Mas dizer que você está tolhido ou que você não tem a capacidade de prever o seu futuro, quer dizer então que provavelmente você não sonha, e você principalmente não sonha na última faixa de sono, que é lá pelas 6 horas da manhã para a maior parte das pessoas. A maior parte é nesse horário. Que é o horário onde a coisa vai acontecer, porque você vai acordar e vai lembrar daquele sonho. E porque você lembra dele, você é capaz de moldar o seu futuro, minha opinião. Então pode ser que você tenha muitos sonhos precognitivos ao longo da noite que você nem lembra mais. De modo geral, eu acho que eles estão sempre mais nesse horário, mas também a gente não lembra. Porque a gente não faz a prática de lembrar deles. Quanto mais a gente exercita, mais a gente vai lembrar dos sonhos, não é? E quanto mais a gente lembra, mais eu acho que a gente tem a oportunidade de moldar futuro. Agora vem uma pedrada boa. E passado. Eu acho que a gente consegue moldar os dois eventos que estão acontecendo simultaneamente, diz a física quântica. Ok, então na hora da agenda, já, produção? Já? Puxa vida, então eu vou fazer o seguinte, vou deixar o meu relato para o terceiro bloco, deixa eu fazer a agenda do Fronteiras, a gente volta a conversar, e depois do meu relato, evidentemente que eu quero a sua opinião, tá bom?